e trazer a mulher pra uma sub-raça ali. Eu vejo que é um discurso bem parecido com o nazismo mesmo, assim. Igão, você tem alguma noção do que a ideologia nazista fez com seres humanos? Você sequer leu algum livro na sua vida sobre o nazismo? Sobre como funcionava campos de concentração? Você dedicou algum tempo e algum respeito a esse assunto antes de comparar o nazismo com homens que falam mal de mulheres na internet? E eu vejo que isso é um problema muito latente hoje, de agora, assim. Sei lá, não tô vendo nada meio que ser feito pra isso, eu tô vendo que na internet isso tá correndo solto, sabe? Internet, Discord, enfim. Eu não sei se você... Cê é louco, cuzão. Será que meu discurso foi foda, tio? Deve ter funcionado, porra. Eu falei até a palavra latente, mano. Sei nem que porra é essa. É uma muito grave, Qual a sério. importância da gente criminalizar isso? Então, nós tivemos... Isso aqui é muito mais além do que falar merda. Nesse episódio você percebe claramente ele tentando atuar e fingir opiniões que não são dele. Porque se ele não fizer isso, o podcast dele vai acabar rapidinho. Igual o Flow. Como o Igão é uma pessoa que preza pelo bem do próximo, independente do que ele vai ganhar com isso. Como ele é uma pessoa que, por ter saído da pobreza e ter virado rico, aprendeu o que realmente importa na vida. Como o Igão é alguém que entende do mundo espiritual e sabe que sempre vai valer a pena não se corromper pelo material, é óbvio que o Igão aceitou vender a própria alma pra não perder a porra do podcast dele. Sim, vender a alma. Ou você acha que dar sua voz, seus sentimentos e suas ideias, algo que vem da sua alma em troca de dinheiro, não é vender a própria alma? Pois é isso que o Igão fez e é isso que praticamente todos os maiores influencers do Brasil fazem. Vendem sua alma em troca de conforto material. O Igão sabe que se ele perdeu seu podcast, que não foi ele que construiu, que não foi ele que alavancou, que o máximo de ideia original que ele teve foi esse nome de noiado chamado Podpah. Fone com óculosinho, um boné pra trás e Podpah que veio lá de onde você mora, negão? Olá. Ele sabe que se ele voltar pra pobreza, ele não vai ter capacidade de se reerguer sozinho. Então é claro que ele vai preferir manter as resenhas muito loucas só com um bão de uísque, tá ligado? É óbvio que ele vai preferir isso, manter essas resenhas dele, do que seguir aquilo que ele verdadeiramente acredita. Se é que ele acredita em alguma coisa. Nesse episódio fica claro que o Podpah foi corrompido e comprado pela elite política. O Podpah se tornou mais um canal, mais um programa, mais um influencer que ou escolhe trabalhar para a elite ou escolhe ser massacrado pela elite, que tem o poder das páginas de fofoca e dos jornais brasileiros. É claro que trabalhar para a elite política no Brasil não era o objetivo do Igão. O objetivo dele era ficar bebendo uísque e fumando maconha no estúdio Podpah com um monte de funkeiro. Mas, como eles cresceram demais e começaram a alcançar milhões de pessoas, é óbvio que o Estado não poderia perder a chance de tomar isso para eles, como o Estado sempre faz. Então o Podpah acabou se transformando em um ponto de encontro de políticos. Claro que todos esses políticos são fantoches, a verdadeira elite nunca vai aparecer em programas de TV ou internet, mas esses fantoches que aparecem lá, como a Erika Hilton, por exemplo, que eu já fiz um vídeo no canal, falam o que são pagos para falar, e os apresentadores, no caso o Igão e o Mítico, também estão sendo pagos para apoiar e colocar as pautas que o Estado precisa passar, como foi o caso da misoginia. Ele ter comparado misoginia com nazismo, com certeza foi uma fala ensaiada, pensada e principalmente comprada. O fato do Flow Podcast ter caído e o Monark ter sido expulso do seu próprio podcast foi exatamente por isso. O Monark não aceitou que a elite tomasse conta das pautas que entrariam ali. O Monark não deixou o podcast ser corrompido e tomado por terceiros, e sofreu as consequências disso. Claro, foi ele que disse que apoia a ideia de permitir a abertura de qualquer tipo de partido, inclusive o nazista, mas foi a mídia que pegou essa opinião e colocou na porra do Jornal Nacional, como se fosse a coisa mais absurda que um ser humano pode fazer. Essa fala não era pra ir pro Jornal Nacional, o maior jornal de um país inteiro, que deveria noticiar os piores absurdos que se acontecem em um país, as coisas mais importantes que acontecem em um país, colocando a opinião de um apresentador de podcast. Porra, entende como a balança tá pesando diferente aqui? A opinião de usar um sistema político que outro país usa, país esse que inclusive tá anos-luz na nossa frente, essa opinião não deveria ter sido demonizada igual foi, mas foi demonizada porque o Monark não queria ser comprado, não queria ser corrompido. E além disso, o Monark era perigoso para as elites, muito diferente do Igão. O Igão não é perigoso, porra. O Igão é um escravinho perfeito, porque a única coisa que ele liga é para dinheiro e números. Ou seja, quanto mais dinheiro e quanto mais número, mais escravo ele vai ficar, mais político ele vai levar no seu podcast e mais falas de merda como ideologia Red Pill é como nazismo vai acontecer.
A diferença da fala do Monark e do Igão, onde as duas citam o nazismo, é que, primeiro, a fala do Monark é algo que ele verdadeiramente acredita. Ele verdadeiramente pensa que a liberdade de expressão irrestrita é o certo a se fazer. Já a fala do Igão é uma fala que é claramente atuada. Ele cita a ideologia Red Pill presente em Discord, mano. Você acha mesmo que o Igão tem alguma noção de como usar o Discord? Ele sequer sabe o que é isso, mano? Pra que serve esse aplicativo? Não sabe. Isso foi atuado. Mandaram ele falar isso. Só aí já anula qualquer opinião que o Igão tenha, porque a opinião dele é baseada em dinheiro. E a segunda coisa é que, como eu disse, a fala do Monark tem base e tem comprovação que funciona. Os Estados Unidos permite a criação de partidos nazistas e é um país 1000 vezes mais evoluído que o nosso. E o mais importante, sobre a criação de qualquer partido, inclusive o nazista, você pode sim falar que é anti-judeu, mas você não pode orquestrar um ataque real contra judeus. E é isso o que significa liberdade de expressão. Você falar é muito diferente de fazer. Falar é diferente de fazer uma ameaça real contra um grupo. Fazer uma ameaça que realmente pode acontecer. Uma pessoa que se auto-intitula Red Pill falar, nossa, queria que as mulheres morressem porque elas não querem me dar. Tem alguma ameaça real nisso daí? Por que isso tem que ser criminalizado, cara? Qual a real ameaça de homens falando mal de tatuagem de borboleta? O que isso implica na vida de mulheres? Eles tentam ligar os homicídios de mulheres com o discurso Red Pill como se fizesse o maior sentido, mas não faz. O Igão falou que a ideologia Red Pill tenta colocar a mulher como se fosse uma sub-raça, mas quem que verdadeiramente é sub-raça aqui no Brasil, de acordo com a lei? Você acha que são as mulheres que são sub-raça? Ou são as mulheres que têm diversos aparatos legais a mais do que o homem? A mulher é muito mais protegida do que o homem pela lei. E isso não é necessariamente errado. Eu acho que o valor de uma mulher na sociedade é muito diferente do que o valor de um homem. Essa ideia do feminismo de tentar igualar os dois, de tentar falar que mulheres são iguais a homens, é uma ideia burra. Não, mulheres são diferentes de homens e, na minha visão, faz sentido as mulheres terem mais proteção pela lei. Só que isso tem um limite. Tem um limite de quanto um gênero pode ser privilegiado pela lei. Porque se passa esse limite, o outro gênero começa sim a ser uma sub-raça. E é isso que tá acontecendo no Brasil. O homem tá se tornando uma sub-raça, cara. Você não pode falar pra mulher lavar louça que isso tem que ser crime, que você tem que ser preso por isso. Caralho, isso é realmente proteger mulheres? Ou isso é elevar mulheres a um patamar de Deus vivo na Terra? Primeiro, o Estado veio com o feminismo, porque o feminismo ele foi projetado, ele foi orquestrado, ele não nasceu do nada. Então as elites, junto com o Estado, promoveram o feminismo para que as mulheres tenham mais direitos do que homens, e depois eles estão vindo com isso de criminalizar discursos falando mal de mulheres e falando mal dessas leis. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o porquê que eles estão tentando criminalizar a tal da misoginia, que é uma coisa totalmente subjetiva. Misoginia pode ser tanto falar que mulheres devem morrer, como falar que mulher tem que lavar louça. As duas coisas são iguais, de acordo com essa lei. E criminalizar qualquer discurso que você fale contra a mulher, isso é um plano de pessoas maiores, de pessoas com objetivos maiores. O objetivo deles é separar o homem de mulheres, tornar relacionamentos cada vez mais difíceis e cada vez menos benéficos para o casal. Isso é um plano orquestrado e pensado, e eu falo melhor sobre isso no começo do vídeo aqui que apareceu na tela e que tá no meu canal. E como eu disse, o Podpah se tornou um dos infinitos lugares da internet onde o Estado passa essa visão deturpada do que é verdadeiramente uma ideologia Red Pill, que eu também já falei no meu canal. Nesse vídeo eu explico como um pensamento Red Pill, ou seja, um pensamento fora da Matrix, pode ser benéfico inclusive para as próprias mulheres, e que a filosofia Red Pill nada tem a ver com mulheres especificamente ou com relacionamentos. É claro que essa filosofia de pensar fora da caixa e pensar fora da Matrix foi adotada por um monte de homens frustrados emocionalmente que usam esse conceito de sair da Matrix para poder colocar a culpa dos seus problemas em mulheres ou qualquer outra coisa. E o que essas pessoas precisam, na minha opinião, é de um conhecimento espiritual muito mais aprofundado. E isso é o que eu pretendo começar a falar sobre aqui no canal. Se o Podpah algum dia resolver não trabalhar mais para as elites e resolver que eles agora não querem mais se corromper e vender a própria alma pro Estado, pode ter certeza que a primeira coisa que vai sair na mídia é como o Podpah é o podcast mais misógino que existe. Afinal, eles levaram um MC que bateu na própria mulher. Esse MC, inclusive, era
supostamente o cabeça de uma operação bilionária do crime. Então assim, tem coisa pra caralho que o Igão falou, que o Mítico falou, que eles fizeram, convidados que eles levaram, que a mídia pode usar a qualquer momento pra foder a vida deles, e eles sabem disso. Inclusive, um dos primeiros vídeos que os jornais e as páginas de fofoca vão começar a publicar quando o podcast deles sair da Matrix, digamos assim, é esse daqui. Agora, eu vou estuprar mesmo, cara. Vou estuprar você que tá assistindo. Vou estuprar sua mãe. Vou estuprar você. Vou estuprar seu tio. Estrupa nem peixe. Vou estuprar os olhos. Estuprei os olhos. Estuprei todo mundo nesse caralho. Vou te estuprar. Enfim, vejam o vídeo sobre a lei da misoginia que eu fiz se você quiser entender como funciona esse plano das elites em afastar homens e mulheres. E se você quer ter discussões aprofundadas sobre esses assuntos, fique à vontade para entrar no meu servidor do Discord. O link tá no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.